Olha, vamos lá. Questãozinha aqui sobre mola. A gente tem aqui, ó, um nó, duas molas, uma na esquerda e uma na direita, e aqui um pezinho. Aí vamos analisar aqui um pouquinho a questão. Ele dá aqui essas dimensões aqui, ó. Essa altura da altura desse ponto, 3 metros, e o comprimento dele aqui, né, de 4 metros. Ele dá 3 metros e 3 metros. Pelo triângulo pitagórico, né, a gente sabe que essa hipotenusa aqui vai ser 5, né? 3, 4 e 5. Ele também dá esses dados aqui, ó, que é essa largura aqui de 3 metros e essa altura aqui de 3 metros. Beleza. Aqui também ele dá um ângulo θ AB e um ângulo θ AC. Ele também dá essas informações aqui. O L0 de AB, ou seja, o comprimento inicial antes de ter essa carga, era de 3 metros. Depois colocou a carga, por causa da mola, né, se esticou e foi para 5 metros. Ele dá também aqui a constante elástica, que a gente também vai precisar, que é a constante elástica de A a C e a constante elástica de A a B. Um outro dadozinho que também a gente precisa saber, mas que talvez não esteja na prova, é essa formulazinha aqui, ó, que é a força vai ser igual a constante elástica vezes o ΔL, que é a variação de comprimento. A gente vai começar pelo lado que a gente tem algum dado, que nesse caso aqui é o lado de AB, que a gente tem o comprimento inicial dele, que é 3 metros. Considerando o comprimento inicial dele, sabendo que a gente também já tem um comprimento final, a gente pode colocar essa formulazinha aqui em prática, né? A gente tem aqui F de AB vai ser igual a constante elástica de AB também, que nesse caso aqui é 30 newtons por metro, 30 vezes o ΔL, né? Ele deu aqui que o L0 era de 3 metros, então aqui o L final, né? 3 menos o comprimento final, que pelo triângulo pitagórico a gente sabe aqui que é 5. 3 menos 5 dá menos 2, né? Então 30 vezes menos 2 dá 60. Deu um pequeno cortezinho porque o resultado estava dando menos 60. Eu falei 60, mas estava dando menos 60. Mas só porque eu errei a ordem aqui do L e do L0, né? No caso aqui é o final menos o inicial. O final é 5. Eu errei aqui quando eu escrevi. 5 menos, que é o final, menos o inicial, que era 3 metros, comprimento inicial. Então agora sim, 5 menos 3 dá 2. 30 vezes 2, 60. Ou seja, a gente tem aqui que o F de AB é igual a 60 newtons. A gente já encontrou F de AB. O que é que a gente pode fazer agora? A gente pode fazer agora um diagrama de corpo livre para saber quais forças a gente vai precisar encontrar. Então, tira essa borrachinha aqui que é para a folha não ficar balançando. Fazer aqui do lado um diagrama de corpo livre. Trazer a folha aqui um pouquinho mais para cá. Tirar essas borrachas daqui. Vamos lá. Eu vou ter aqui o nó aqui no ponto A. Eu vou ter aqui esse peso fazendo uma força P, que eu ainda não sei quanto é, né? Que eu tenho que descobrir essa massa aqui. Então essa força peso aqui. Aí eu tenho essa carga aqui AB, né? Ela tá aqui, é como se fosse uma força assim, ó, inclinada, né? Puxando para cima o peso, né? Então eu vou ter que dividir essa força inclinada em duas, no eixo Y e no eixo X. Então eu já posso colocar aqui uma força aqui no eixo X, que vai ser um F de ABX, e uma no eixo Y também, que vai ser o F de ABY. No F de AC, a mesma coisa. Eu vou ter F de AC Y para cima e F de ACX no outro sentido, né? Vou ajustar o foco aqui. Vamos ter outra força para cima, outra carga para cima, F de ACY, e mais uma no eixo X no outro sentido, para poder igualar com esse daqui, né? Com essa outra força para poder ficar em equilíbrio, F de ACX. Beleza. Então eu tenho que encontrar essas forças aqui. Vamos voltar para onde a gente estava aqui, né? A gente encontrou F de AB. Encontrando F de AB, a gente consegue encontrar ABX e ABY, que a gente só tem que multiplicar pelo seno e pelo cosseno. Como eu falei, a questão ela tinha dado esse ângulo aqui, θ de AB, né? A gente pode tracejar aqui, um triângulozinho. Tem aqui o θ de AB. Se eu tenho essa força nesse sentido de cá, com um ângulo entre a força e o eixo Y,
né? Basicamente assim. Deixa eu desenhar aqui para ficar mais fácil de ver. Cadê? Eu tenho aqui o eixo Y, o eixo X, eu tenho uma força bem aqui e tem um ângulo bem aqui. No caso, eu vou ter que dividir essa força entre Y e X. Como aqui está com o ângulo, né? Então vai ser vezes o cosseno. Então vou ter aqui F de AB vezes o cosseno de θ AB. Eu vou encontrar F de ABY. Ai, o ponto quebrou. Vou encontrar F de ABY igual a um valor. E F de AB vezes o seno, né? No caso, vezes o cosseno, eu vou ter a força em Y. E vezes o seno, né? No eixo X. Então, vezes o seno de θ AB, eu vou encontrar aqui F de ABX vai ser um outro valor. O que é que eu posso fazer? Desenhar esse triângulozinho aqui para a gente descobrir o seno e o cosseno desse ângulo, né? Então eu tenho aqui, onde está o foco? Eu tenho aqui um triângulo, né? Bem aqui eu tenho um ângulo θ de AB. Eu tenho essa medida aqui, esse cateto adjacente, esse cateto oposto e essa hipotenusa. O seno, o cosseno e a tangente, né? Cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Então, eu vou ter aqui que o seno ele vai ser igual ao cateto oposto do ângulo, que é 4, sobre a hipotenusa, que é 5. O cosseno vai ser o cateto adjacente, que é 3, sobre a hipotenusa, que é 5. E aqui a gente vai ter cateto oposto, que é 4, sobre o cateto adjacente, que é 3. Tangente a gente não vai usar agora, mas né, porque na verdade a gente não vai acabar usando a tangente desse ângulo aqui. Mas eu anotei porque eu memorizei uma musiquinha e aí eu acabo anotando sempre tudo. Mas continuando. Vou pegar aqui a calculadora. Agora sim, com a calculadora, vamos lá. 4 sobre 5 tem um valor de 0,8. Então tem aqui 0,8. 3 sobre 5, 3 dividido por 5 dá 0,6. A tangente eu acho que a gente não vai acabar usando, então não vou colocar ela aqui por enquanto. Se precisar a gente volta e calcula, né? Mas acredito eu que não vai precisar não. Tá, vamos lá. A gente tinha encontrado aqui antes, né? Que o f de AB vezes o cosseno de θB seja o valor de f de ABY. Então aqui a gente vai ter que f de ABY vai ser igual ao f de AB, que é 60, vezes o cosseno. O cosseno deu 0,6. 0,6. Logo, f de ABY é igual a 60 vezes 0,6. 60 vezes 0,6 dá 36. Deixa eu ir mais perto. Eita, agora a câmera ficou ruim de focar. Deu aqui 36 newtons. F de ABX é a mesma coisa. F de AB vezes, dessa vez, o seno. Deu 0,8. F de ABX. 60 vezes 0,8 dessa vez. 60 vezes 0,8 dá 48 newtons. 48 newtons. Pronto. A partir desse lado aqui, calculado, né? A gente já encontrou essas duas cargas aqui, né? Então a gente não tem mais nada para calcular desse lado de cá, desse nó, né? Agora a gente vai passar pro lado, do lado direito, né? Agora a gente vai passar para o lado esquerdo. Vou fazer aqui desse lado esquerdo só um... Nossa, como tá ruim de focar. Vou fazer aqui desse lado esquerdo um pequeno esboçozinho, né? Eu tenho aqui o ponto A. Tenho aqui o ponto C. Aí eu tenho essa corda aqui, né? Esse cabo com a mola. E eu tenho essas medidas aqui.
são 3 e 3. 3 metros, 3 metros. Aqui eu tenho um eixo e aqui eu tenho um ângulo θ. Fazendo eu não sei o nome exato, mas eu sei que esse ângulo ele se repete bem aqui desse lado. É uma relação trigonométrica, né? Lembrei o nome. Por relação trigonométrica, a gente sabe que esse ângulo ele vai se repetir bem aqui, ó. Esse ângulo vai se repetir bem aqui. Com esse ângulo se repetindo aqui, a gente pode fazer o cálculo do seno e do cosseno. Então, o seno desse θ AC, ele vai ser igual, no caso aqui o seno, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, eu tenho aqui já me perdendo aqui, né? E eu estava colocando aqui o seno, sendo que a gente não tem esse dado aqui, que é o comprimento da hipotenusa. Então, não tem como a gente calcular seno e cosseno. Então, a gente tendo o cateto oposto e cateto adjacente, a gente pode calcular, na verdade, a tangente desse ângulo. Vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Né? 3 e 3, a gente vai descobrir que é 1. Né? 3 e 3 é igual a 1. Então, o que a gente pode fazer? Passar o arco tangente para o outro lado. Então, θ vai ser igual ao arco tangente de 1. Se a gente jogar aqui na calculadora, né? O arco tangente é basicamente tangente a menos 1. Né? Aqui, ó, tangente a menos 1. O shift, tangente a menos 1 de 1 é 45, ou seja, esse ângulo é igual θ é igual a 45 graus. Se θ é igual a 45 graus, a gente pode muito bem calcular o seno e o cosseno. Só vir aqui na calculadora e pegar seno de 45, que vai dar 0,707. 0,707. E o cosseno de 45. E na mesma coisa, 0,707. 0,707. Pronto. A gente já encontrou o seno e cosseno do ângulo. Agora a gente vai partir para os cálculos, né? Vamos fazer o somatório. Vamos fazer o somatório e os cálculos. Aquele somatóriozinho que a gente já sabe, né, irmão? Somatório no eixo X, somatório no eixo Y. Nossa. Calma aí. Deixa eu ajustar esse foco aqui. Nossa, tá muito ruim de focar dessa vez. Acho que agora foi. Nossa. Calma aí que uma hora esse foco vai pegar. Pronto, acho que agora deve ter dado certo. Somatório das forças no eixo. Vamos fazer primeiro no eixo X, né? Considerando aqui esse sentido positivo, né? Lembrando aqui do nosso pequeno diagrama de corpo livre, né? Aqui no eixo X, né? Como tem menos forças, a gente pode começar por ele, né? Nesse caso aqui, no eixo X, a gente vai ter F de ABX menos o F de ACX igual a 0. Vamos continuar aqui. O F de ABX, a gente já tem esse valor de F de ABX. A gente encontrou ele, não foi? F de ABX é igual a 48. Então, eu tenho aqui 48. O F de AC, a gente vai descobrir. E como ele está negativo, a gente começa jogando ele para o outro lado da igualdade. Então, já coloca aqui o igual. O F de ACX, o que é o F de ACX? Né? É basicamente o F de AC vezes um seno ou cosseno. Nesse caso, vamos ver, ó, o F de AC, ele está bem aqui, ó. Ele está bem aqui, ó. Para a gente colocar ele no eixo X, né? No caso, ele está aqui e a gente vai pegar a componente dele no eixo X. A componente dele no eixo X está sem o ângulo, olha só. Está sem o ângulo, então a gente vai pegar o seno, que nesse caso aqui é 0. No caso, na verdade, nesse caso específico, os dois são o mesmo valor, né? 0,707. Então a gente vai pegar esse valor aqui e multiplicar pelo seno, que é igual ao cosseno, 0,707. Então, nós vamos ter aqui que F de AB vezes 0,707. Ou seja, se eu passar isso daqui para dividir,
esse 0,707 dividindo, eu vou descobrir f de AC, não é isso? Ó, pega aqui, ó, passar para o outro lado. Então eu vou ter que f de AC é igual a 48 sobre 0,707. Ou seja, f de AC é igual a, vou colocar aqui, 48 dividido por 0,707. Deu aí um valor de 67,89. 67,89 newtons. Agora a gente pode partir para o somatório das forças em Y. Somatório das forças em Y igual a zero. Sentido positivo para cima. Ele fica focando na minha mão, que negócio chato. Vamos lá. A gente vem aqui no diagrama de novo. E a gente tem aqui, ó, as forças positivas são F de ABY, F de ACY e a força peso negativa. Então a gente vai ter aqui F de ACY mais F de ABY menos a força peso igual a zero. Vamos jogar aqui para o outro lado. F de ABY eu já tenho, né? A gente já tem, que foi aquele valor que a gente encontrou mais cedo, 36 newtons. É soma, então não tem... nesses dois aqui estão somando, então não tem problema a gente trocar a ordem. 36 newtons mais o F de ACY. F de ACY vai ser a mesma coisa que o F de AC, que é 67,89, 67,89 vezes o cosseno, né? Cadê? A força está aqui, ó. E entre ela e o eixo Y tem o ângulo. Então, a gente multiplica pelo cosseno. E, no caso aqui, os cosseno e o seno são iguais, né? Então, vai ser o mesmo valor, 0,707. Então, jogar na calculadora, 67,89 vezes, vou anotar logo aqui, né? 0,707. E a força peso negativa, a gente já joga ela para o outro lado. 67,89 vezes 0,707, né? Que vai dar aí aproximado, né? Como eu fiz uma aproximação no 67,89, vai dar o valor aproximado de antes, né? Quase 48, né? Mas a gente pode dar aquela arredondadinha para 48. Então a gente vai ter aqui 36 mais 48 igual a força peso. 36 mais 48 dá um valor de 84. Vou passar aqui para baixo. Ai. Dá um valor de quanto? 84. Então a gente tem aqui que a força peso é igual a 84. Só que a gente não tem que descobrir a força peso, a gente quer descobrir a massa. E o que é a massa? A massa, na verdade, o que é a força peso? A força peso é a massa vezes a gravidade. Então tem a massa vezes a gravidade igual a 84. Eu quero descobrir a massa e a gravidade está multiplicando, então eu jogo ela para o outro lado dividindo. Massa vai ser igual a 84 sobre G. A gravidade vai ser 9,8. A gente pode colocar aqui que M vai ser igual a 84 sobre 9,8. 84 dividido por 9,8. E dá aí um valor de 8,57 quilos. M é igual a 8,57 quilos. Descoberta aqui a massa, agora a gente na verdade vai calcular o comprimento inicial do cabo AC, né? Que aqui na questão ele deu o comprimento inicial do AB, mas ele não deu o inicial do AC. Pode ser que ele pergunte, não sei se ele vai perguntar, mas na questão que ele resolveu em sala ele calculou também, então é bom a gente aprender a fazer também. O que a gente pode começar fazendo? A gente pode começar fazendo Pitágoras, né? A gente tem aqui esse triângulo, aqui a gente tem 3, aqui a gente tem 3, aqui a gente tem um ângulo e aqui a gente tem A. No caso, esse A aqui vai ser o que? O comprimento final. Então a gente pode fazer aqui que A ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, né? 3 ao quadrado vai dar o quê? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3
Não adianta, vou ter que jogar na calculadora. Mas vai dar 27, 27. 27 mais 27 vai dar 54. Então, A vai ser igual a raiz quadrada de 54. Joga na calculadora, né? Raiz quadrada de 54 dá 7,35. 7,35 metros. Ou seja, o comprimento final é 7,35 metros. Mais um dos erros de atenção que a gente tem que prestar atenção quando está fazendo a prova. Fui fazendo aqui na pressa, estava calculando 3 ao cubo, sendo que na verdade é 3 ao quadrado, né? Então, na verdade, 3 ao quadrado vai dar 3 vezes 3, que dá 6. Então, tem 6 mais 6, dá... Não, na verdade é 3 vezes 3 dá 9. 9 mais 9 é 18. Então, na verdade, vai ser a raiz quadrada de 18, que vai dar 4,24. 4,24 metros. Pronto. A gente descobriu aqui o comprimento final. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai descobrir agora o ΔL. Só lembrar daquela formulinha. F é igual a K vezes o ΔL. A força eu tenho, que nesse caso aqui é o F de AC. O F de AC é 67,89. Então eu tenho aqui 67,89 igual a constante elástica de AC, que a questão também deu aqui em cima, ó, 20 newtons. 20 vezes o ΔL. A gente não vai separar em L menos L0, porque a gente quer descobrir o ΔL. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? Aqui o 20 está multiplicando, a gente passa para o outro lado dividindo e a gente vai descobrir o ΔL, né? ΔL 67,89 sobre 20. A gente vai descobrir que o ΔL é igual a 67,89 dividido por 20. 3,39. 3,39. Agora a gente vem aqui, ó. ΔL é igual a L menos o L0, que é o comprimento inicial. O ΔL a gente acabou de achar, que é 3,39. O L, que é o comprimento final, a gente também achou, que é 4,24. 4,24 menos o L0. O 4 está aqui positivo, a gente passa para o outro lado negativo. 3,39 menos 4,24 é igual a menos L0. Vai dar um número negativo, mas aí a gente pode no final multiplicar tudo para menos 1, né? Então aqui dá 3,39 menos 4,24. Deu aí menos 0,85. Menos 0,85 é igual a menos L0. Mas aí a gente multiplica todo mundo por menos 1. Pode trocar de lugar também, né? Fica L0 igual a 0,85 metros. E assim finalizada a questão.